questão, vamos resolver em conjunto aqui. Ela fala o seguinte: uma empresa brasileira listada no novo mercado enfrenta desafios relacionados à governança após uma mudança significativa em sua composição acionária, com o fundo estrangeiro assumindo uma posição relevante. Considerando as regras do novo mercado, a prática que está alinhada às melhores práticas de governança corporativa e que a empresa deverá adotar neste contexto é de... Qual que é o contexto aqui? Módulo 2, governança corporativa, ou seja, aquele monte de regras que a gente vê, que tem um quadro, inclusive, que eu já vou colocar aqui na nossa tela, que aborda ali os requisitos das companhias listadas em bolsas de valores que estão incluídas nos segmentos de governança corporativa. Nível 1, nível 2 e novo mercado, que é o mais alto nível de governança. E quando a gente recorda aqui ao tema, quando a gente fala de uma aquisição de controle, de uma alienação da companhia, a gente retoma ao conceito da proteção dos investidores minoritários. A proteção dos investidores minoritários, ela é o tema ali da governança que diz, né, que na verdade ele se transforma num requisito que mostra ali do qual o investidor minoritário ele deve ter acesso à mesma oferta ou a parcialmente a mesma oferta, já vou mostrar para vocês que são os 80% ou os 100% que o investidor majoritário teve. Então vamos relembrar alguns pontos aqui do processo de governança corporativa. Na tela eu vou colocar aqui para vocês, para quem é nosso aluno já conhece, já tem esse material, que é o nosso resumo aqui de governança corporativa, o nosso quadro resumo aqui dos segmentos de listagem da B3, que nós temos nível 1, nível 2 e novo mercado, tá? Quando a gente fala da proteção aos acionistas minoritários, nós falamos da cláusula de tag along. Tag along diz que o acionista minoritário tem que receber pelo menos 80% da oferta que o majoritário recebeu ou 100% no caso do novo mercado e do nível 2. Tá? Está bem aqui, ó, concessão de tag along. 80% para o nível 1, 100% para o nível 2 e 100% para o novo mercado. Obviamente, né, o novo mercado só pode ter ações ordinárias, então 100% para as ordinárias. Isso significa que, se a companhia ofertou R$10 por ação ao majoritário, que detém o controle, o minoritário também deve receber R$8 por ação, caso a companhia seja do nível 1, ou caso seja do nível 2 ou do novo mercado, deve receber esses mesmos R$10 por ação como oferta. Tá? Quando a gente volta aqui para as alternativas, a alternativa A diz que emitir ações preferenciais para proteger os interesses dos acionistas majoritários. Não, você não tem que emitir ações adicionais para fazer esse movimento, porque você tem que garantir os interesses dos acionistas. A B diz que garantir a obrigatoriedade do tag along integral aos acionistas minoritários em caso de alienação do controle. Exatamente. Inclusive, é a nossa alternativa correta. Tá? Permitir que o fundo estrangeiro assuma automaticamente a maioria absoluta do conselho sem aprovação? Com certeza não, esses processos devem ter ali inúmeras aprovações em assembleia, né? Um processo um pouco mais burocrático, que demanda ali aprovações, demanda proteção dos acionistas minoritários, dentre outros requisitos. Conceder poder exclusivo aos acionistas controladores para a nomeação de auditores externos da companhia. Deve ter auditoria? Sim, numa companhia no novo mercado deve ter um processo de auditoria, mas não vai se correlacionar aqui com proteção de acionista minoritário, que é o que aborda o nosso enunciado. Tá? Então a gente também elimina. E para a primeira questão, vi que ficamos exatamente aqui com a alternativa B. Tá bom? Tema de governança corporativa, pessoal, é um tema que não vai fugir muito disso, não vai fugir ali de conhecer as principais regras que estão todas elas presentes no nosso quadro de governança corporativa. Então, para quem é aluno, está disponível em plataforma. É um tema que costuma cair ali poucas questões, uma questão, duas questões no máximo, tá? E é interessante que você conheça algumas regrinhas principais aqui. Quais são as regrinhas principais? Capital social. Então, a gente no nível 1, a companhia pode emitir ON, PN no nível 1 e no nível 2. Novo mercado, somente ações ordinárias. Free float, do qual teve uma mudança. Atualmente a regra é 20% para todos os níveis e 15% em alguns casos especiais, alguns casos adicionais.
Tá? Outra regrinha importante aqui é o seguinte, quer ver? O próprio tag along também é uma regra importante. E outras adicionais. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, exigências de adesão à Câmara de Arbitragem, Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, Compliance, pode saber que todas essas exigências estarão presentes no novo mercado. Né? É o mais alto nível, é a referência, né, de governança. Então, existe essa exigência. Nos níveis iniciais, ela já não está presente. Beleza? Então, é revisar esses pontos, fazer algumas questões e estar a par ali das regrinhas. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, vou até beber uma água aqui, mas agora a gente muda de governança corporativa para o tema de finanças, né? Aborda ali conceitos técnicos de investimentos. O que a gente vai ter nessa segunda questão, pessoal? Ela diz aqui o seguinte: uma gestora adquiriu recentemente no mercado secundário um título corporativo com valor de negociação significativamente abaixo do seu valor de face, ou seja, um título com deságio, com desconto, devido à deterioração recente da percepção de risco da empresa emissora. Durante uma reunião estratégica com os investidores, surge o questionamento sobre a relação correta entre o Yield to Maturity, o YTM, e o Current Yield, do título. Considerando as características e o cenário apresentado, é correto afirmar que... Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Está avaliando ali a rentabilidade do título, que é o YTM, o yield, a taxa até a maturação. Né? O YTM nada mais é do que a rentabilidade do título, e o Current Yield. O que é o Current Yield? Current, corrente, yield, taxa, remuneração, ganho corrente. Ou seja, é o valor presente do cupom. Então, esse título ele tem um cupom. Qual que é o valor presente desse cupom? É isso que avalia o Current Yield, o valor de mercado do cupom. Tá? E a gente ainda tem um outro conceito, que é a Coupon Rate. O que é Coupon Rate? Que é o CR, é basicamente a taxa de cupom. Cupom de 6% anualmente, 7% anualmente. Então, ainda tem um conceitozinho adicional ali. Qual é o ponto que a gente analisa aqui? Quando que um será maior do que o outro? Quando que a rentabilidade de um título medida pelo I da HP ou o YTM, né, Yield to Maturity, vai ser maior do que o Current Yield, do que o ganho corrente com os cupons. E aqui tem, para quem já viu ali nos estudos do módulo 2, tem ali uma relação. Qual que é essa relação? São duas relações, na verdade. A gente tem a relação de ágio e a gente tem a relação de deságio, tá? Deixa eu mudar aqui, peraí que... Deixa eu fazer de novo aqui, vamos lá. A gente tem a relação de ágio, tá? E a relação de deságio. Como que funciona? O que significa essa relação? A gente tem que, no caso de ágio, a taxa de cupom, que é a coupon rate, tá? Peraí, vou pegar a borracha aqui, tentar fazer direito esse negócio. Vamos lá, beleza. Coupon rate, tá? Ela será maior do que o current yield, que será maior do que o yield to maturity, tá? Agora, no caso de deságio, já é o inverso. Então, no deságio, que é a situação dessa questão, ou seja, eu compro o título com preço descontado, com PU lá embaixo, consequentemente, com uma taxa mais alta, o YTM, que é a taxa do título, é o maior fator nessa história. Né? Ela está lá no final dessa mini equação aqui, ela é o mais alto. Então, como que a gente representa isso? A gente representa da seguinte forma. Então, o Current Yield é menor do que o Coupon Rate, né? É menor do que o Current Yield, que é menor do que o YTM, a rentabilidade do título. Pô, Léo, eu preciso decorar, como que eu entendo isso? Tá? Você vê que mudam aqui basicamente os sinais nessa relação. Tá? Qual que é o fator aqui para você compreender? A básica relação entre taxa e PU. O que eu estou querendo dizer? Quanto mais taxa, menor o PU. E o inverso também é verdadeiro. Comprar um título com deságio significa comprar ele descontado, significa comprar ele barato, com PU baixo. PU baixo significa taxa alta. Então, o deságio, a taxa é o maior fator aqui nessa relação. Tá?
Então, por isso que você tem ela lá na direita nessa equação. Então, a taxa de cupom é menor do que o ganho corrente com cupom, que é menor do que a taxa, que é o maior de todos. No ágil, já é diferente. No ágil, eu estou comprando um título com um valor muito acima, né, com um valor muito maior. Ou seja, a taxa ela está muito baixa. Então, a taxa ela é o fator. O YTM ele é o menor fator dessa relação. Visto isso, vamos aqui para as alternativas, para a gente ver onde que dá para encaixar esse negócio. A alternativa A diz que o YTM, a rentabilidade do título, né, a rentabilidade até a maturação, o I da nossa HP, quando a gente calcula ali a renda fixa, sempre será inferior ao current yield, pois desconsidera o ganho na maturidade. Não é verdade. Tá? Então tome sempre cuidado, eu já vou antecipar aqui, com essas alternativas, eu falo bastante isso em resolução de questões, que denotam extremos, sempre, somente, apenas, né? Essas que denotam extremos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, sempre será inferior? Não, não é sempre que será inferior. A mesma coisa na alternativa C. O current yield sempre excederá o YTM? Também não. Então, a gente já eliminou a A e a C aqui. Sobre o AB e a D. A D diz que não existe uma relação direta entre um e outro para títulos adquiridos abaixo do valor de face. E a gente viu que não. Existe sim essa relação, do qual um será maior do que o outro. Afinal, né, esse um maior do que o outro é o que caracteriza um título com ágil e um título com deságio. Por que um título está com deságio? Porque ele está barato. Porque ele está barato porque a taxa está alta. Né? Ou a taxa está alta porque ele está barato. Tanto faz. Tá? E o ágil é exatamente o inverso. Então, com isso, ficamos exatamente com a nossa alternativa B para essa questão. Tá bom? Então, questão 2, exatamente a alternativa B aqui na resolução. Um fundo previdenciário possui atualmente uma carteira composta majoritariamente por títulos públicos com duration média de 7,8 anos. Diante de um cenário de expectativa de alta na taxa de juros em 200 pontos base, ou seja, 2%, o gestor está preocupado com o efeito imediato sobre o valor dos ativos na carteira. Considerando esses dados, qual alternativa apresenta corretamente a consequência esperada para a carteira? Então vamos lá. Aqui é uma questão de duration e ele pergunta ali qual que é a consequência para a carteira após um aumento de taxa de juros. Na questão anterior, a gente trabalhou um pouquinho desse conceito, né? Ágil, deságio, oscilação ali, taxa, PU. A gente sabe, né? Então, aumentou a taxa de juros, cai PU, o título desvaloriza, a carteira desvaloriza de modo geral. E quanto maior a duration, quanto maior o vencimento e, consequentemente, a duration, mais impacto essa oscilação de taxas vai ter, ou seja, maior a volatilidade. Uma oscilação de 2%, né, 2 pontos base, em um título com vencimento, ou com duration, né, vamos falar em duration, com duration em 2 anos, é uma coisa. Né, 2% e 2%, 2% a cada um, vamos entender assim, tá? Agora, um título com duration de 8 anos, cara, pensa que são 2% para cada ano, né? Para esses 7,8 anos. Então, o nível de oscilação desse título será muito maior. E como que eu calculo isso? A gente tem duas formas de duration, basicamente. Nós temos a duration de Macaulay, a duration convencional, que é o número de fato, né, da duration, que seria esse de 7,8 anos, por exemplo. E a gente tem a duration modificada. A duration modificada, ela apresenta o quanto que um título vai oscilar para cada ponto de oscilação na duration de Macaulay, na duration convencional. Ou seja, a gente sabe que vai ter oscilação. Quanto será essa oscilação? Então, é isso que a duration modificada calcula. Então, quando a gente vai agora para as nossas alternativas, o que a gente precisa entender antes de ir, tá? Teve uma expectativa ali de aumento na taxa de juros e a gente sabe que isso vai impactar a carteira, provavelmente de forma negativa, né? Então, vamos lá para as alternativas. Ela diz que o impacto positivo imediato, pois as carteiras com duration longa se beneficiam diretamente de alta nas taxas. Não será um impacto positivo, será um impacto negativo, né? Então, aquela relação inversamente proporcional que a gente conhece. Impacto negativo significativo, visto que a carteira tem alta sensibilidade, levando a uma redução expressiva no valor dos ativos,
calculado a partir da duration modificada. Exatamente, tá? A duration modificada é o que nos mostra quanto de oscilação terá a partir de uma oscilação na taxa de juros, quanto que o PU do título oscila em relação a uma oscilação na taxa de juros, tá? E é um impacto negativo, tá bom? Não é positivo como na alternativa A. Me parece a correta. C, impacto neutro, já que os títulos públicos federais são imunes às oscilações. NTN-B não tem oscilação? Com certeza não, né? A gente sabe que tem oscilação e muita oscilação. Então, tem muita volatilidade. Então, a gente elimina a C. E a D diz que é um leve impacto negativo, porém rapidamente recuperado devido à segurança proporcionada pelos títulos públicos. Uma coisa é risco de crédito, outra coisa é risco de mercado, né? Risco de volatilidade de juros. Então, uma coisa não se relaciona com a outra neste contexto, tá? Portanto, exatamente nossa alternativa B como alternativa correta para a questão de duration. Beleza, pessoal? Vamos lá? Então, a questão 4, ela diz que um family office brasileiro avalia cuidadosamente uma proposta para investir em um hedge fund internacional, reconhecido por adotar estratégias complexas como arbitragem estatística, operações long-short, event-driven, estratégias globais macroeconômicas. Esse fundo apresentou uma rentabilidade expressiva nos últimos anos, especialmente em períodos de turbulências econômicas globais. Mas, simultaneamente, demonstrou alto grau de volatilidade e risco operacional considerável. Considerando essas características sofisticadas, qual das alternativas melhor descreve uma consideração estratégica relevante para a decisão de investimento? Boa, agora voltou. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui nessa questão? Essa é uma questão que pode cair muito ali no seu CFP, uma questão que aborda investimentos internacionais, mas ela foge do óbvio, ela não está falando ali, né, das treasuries americanas, por exemplo, ela está falando dos hedge funds, e ela aborda estratégias dos hedge funds e características dos hedge funds, de forma teórica, obviamente, tá? Então, esse tipo de questão pode estar presente na hora da sua prova. Então é importante que a gente saiba o conceito. Primeiro ponto. Hedge fund é comparado ao nosso multimercado aqui no Brasil, tá? Obviamente, eles possuem estratégias, uma amplitude de estratégias bem maior, e o event driven, né, que ele cita ali, é uma dessas estratégias, né, do qual é muito presente ali nos fundos de hedge fund, e essa estratégia ela atua voltada ali para negociação de ações ou empresas, né, ações, companhias, empresas de modo geral, que estão passando por um processo de fusão ou aquisição, um processo de M&A. Tá? Resumidamente, é este o conceito. Né? Long e short, a gente conhece a estratégia que atua na ponta long, na ponta comprada em uma ação, observando a sua valorização, e o short na ponta vendida, buscando ali ganhar com a queda de uma ação. Tá? Então, visto isso, a gente precisa considerar ali as alternativas. Vamos dar uma olhada ali em cada uma? A A diz que alta volatilidade e complexidade operacional oferecem potencial significativo de retorno, mesmo em mercados desfavoráveis característicos dos hedge funds. Me parece a alternativa correta. Por quê? Essa classe de investimento ela é caracterizada por menor liquidez e por um potencial de retorno muito maior, né? Por uma sofisticação muito maior nas estratégias, por assumir muito mais risco, por exemplo, do que outros fundos, né? Como os fundos ali de renda fixa americanos, por exemplo. Tá? Então, existe ali uma complexidade maior e um nível de sofisticação maior ali na carteira a partir da adoção de estratégias específicas e, consequentemente, menos liquidez. Então, é uma alternativa que posso julgar como correta. As estratégias long e short e a arbitragem estatística utilizadas pelo fundo garantem retorno estável e previsível. Eu não consigo afirmar num hedge fund, assim como no multimercado, por exemplo, do qual minha estratégia garante um retorno estável e previsível. Pelo contrário, esses fundos eles terão ali retornos por muitas vezes imprevisíveis, retornos voláteis e que buscam ali realmente uma diferenciação perante os principais indicadores do mercado ao longo do tempo, tá? Então a B eu posso eliminar.
A C, o que ela aborda ali? O uso de estratégias event-driven reduz drasticamente os riscos operacionais associados aos ativos alternativos. Pelo contrário. Então, o event-driven compra empresas em processo de venda, processo de compra ou de venda. Então, ele está assumindo ali um risco de uma operação, né? O risco de uma nova aquisição, o risco de uma fusão entre empresas. Então, não posso falar que reduz drasticamente os riscos. Estratégias macroeconômicas globais empregadas pelo fundo asseguram baixa volatilidade em qualquer cenário econômico. Também, pelo contrário, não consigo afirmar que baixa volatilidade em qualquer cenário econômico, não no caso dos hedge funds, do qual já possui ali uma característica de buscar um risco maior, de buscar ali um retorno-alvo superior, tá? Assumindo estratégias específicas. Então, elimino a D, fico aqui exatamente com a nossa alternativa A. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa. Isso aí. O investidor acompanha diariamente notícias sobre quedas significativas de grandes empresas tecnológicas nos últimos meses, especialmente casos recentes que ganharam destaque na mídia. Quando questionado sobre sua decisão de não investir em ações do setor, ele afirma rapidamente que tais ações apresentam alto risco, baseando-se nesses eventos recentes amplamente divulgados. O viés cognitivo que explica adequadamente o comportamento desse investidor é. Então aqui, pessoal, é um viés que ele aborda, né? O que está acontecendo aqui nesse enunciado, na verdade? Vamos lá. Ele toma uma decisão com base em um fato recente, com base em uma notícia, com base, né, em algo que está em destaque na mídia, como citado ali no enunciado. O viés que me representa isso é o viés da disponibilidade. Então, uma questão direta ao ponto, uma questão, entre aspas, né, tranquila, para quem ali já está estudando há mais algum tempo, mas o que é importante aqui da gente conhecer nesse tipo de questão, de você se ligar nesse tipo de questão? Nos detalhes, tá? E nas diferenças ali entre cada um dos vieses cognitivos e no enunciado, tá? Na situação problema. Por que na situação problema? Primeiro ponto aqui, na situação problema, no enunciado, a gente já rapidamente ali conseguiu, né, aqui agora na resolução, entender, pô, destaque na mídia, disponibilidade, né? Pô, ele viu ali alguma coisa, tá tomando uma decisão com base nisso, com base numa notícia recente, disponibilidade. Na hora da prova, essa assunção ali rápida, né, do que é a resposta correta ou do que está acontecendo no enunciado, ela nem sempre é tão óbvia. Seja por dois fatores, seja pelo próprio enunciado, do qual aqui está um enunciado curto, mas poderia ser facilmente enunciado com o dobro de linhas, com uma situação muito maior, e a prova gosta disso. Ou pelo seu mental ali na hora da prova. Eu costumo falar que agora, enquanto a gente está estudando aqui, eu e você aqui, você está ali na sua zona de conforto. Está ali tranquilo, está na sua casa, está em algum lugar, está assistindo aqui a live, está resolvendo junto. Na hora da prova é diferente. Na hora da prova, você já resolveu pelo menos ali umas 50 questões até chegar nessa. Então, é importante aqui, né, trabalharmos esses temas, entender ali as diferenças e rapidamente conseguir filtrar as informações ao longo do enunciado. Ancoragem, eu preciso de um valor, né? Eu preciso de algo que demonstre de fato que ele se ancorou ali, ele só toma uma decisão quando atingir determinado valor. Não é o caso. A aversão à perda também não, então a aversão à perda lida ali com a parte de compra ou venda de um determinado ativo, né? Quando atinge determinado valor também, então também não é o caso, bem como excesso de confiança, do qual ele tenta sempre ganhar do mercado. Acho que aqui está bem direto, abordando ali a parte de destaques da mídia, de notícias recentes, tá? Então, por isso, a alternativa B como nossa alternativa correta. E com isso, finalizamos o módulo 2 da nossa resolução de hoje. Então, vamos agora para o módulo 4. Se você não vai fazer o módulo 4, já passou por ele, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um prazer ter a sua presença aqui na live. E segue firme e forte na sua preparação. Para quem vai fazer também o módulo 4, seja completa, seja modular, vamos que tem mais 5 questões aí nos esperando para a gente resolver. Vamos lá? Então, vou mudar aqui
Vou dar um tempinho para vocês resolverem dessa vez e a gente vai começar para a nossa resolução. Vamos lá? Carlos contratou um seguro de vida de R$ 500 mil, destinando sua esposa e seus 2 filhos como beneficiários. Após o falecimento de Carlos, surgem dúvidas entre os familiares sobre a possibilidade dessa indenização ser parte do inventário e estar sujeito ao pagamento de dívidas deixadas por Carlos. Com base na legislação vigente, qual das alternativas abaixo é uma alternativa correta? Pessoal, esse é o mais próximo que o módulo 4 vai chegar do módulo 6, de se correlacionar com os temas do módulo 6 lá do Germano, lá de sucessório. Mas é importante que você conheça. Por quê? Porque é um artigo do Código Civil, tá? É uma regrinha do seguro de vida. Primeiro ponto, módulo 4, a prova gosta muito de cases, de situações. Então esse tipo de situação é uma questão, né, tranquila que com muita chance de cair na sua prova. Uma situação como essa abordando este tema, tá bom? Então é importante que você, primeiro, conheça a regra dos produtos, as características dos produtos, porque ele também pode vir questões nessa linha, e saiba aplicar essas regras de produtos em situações do dia a dia, situações que a prova te traz. Então essa daqui é uma situação. O que ele está abordando aqui? Uma cobertura de 500 mil, e após o falecimento do segurado, os familiares estão com dúvidas se essa indenização pode ser utilizada para pagar dívidas deixadas pelo falecido. E aqui é um ponto muito importante, pessoal. Indenização de seguro de vida não está sujeita, não submete a inventário, né? Ela é paga diretamente aos beneficiários. Portanto, não está sujeito à quitação de dívidas do falecido. O que diz isso? O artigo 794 do Código Civil. Esse é o artigo que apresenta essa regrinha, tá? Indenização, 500 mil, não está sujeita às dívidas. Vai direto para os beneficiários. Analisando nossas alternativas, o que nós temos aqui? A indenização do seguro de vida será incluída no inventário, podendo ser usada para quitar eventuais dívidas? Não. A gente viu que não. B. A indenização será paga diretamente aos beneficiários e não integrará o espólio, exceto se houver cláusula testamentária? Também não. Aqui a gente tem que se pautar e não brigar com a questão, se pautar na regrinha, né, específica com base no Código Civil, tá? C. O valor da indenização será pago diretamente aos beneficiários, não integrando a herança e não estando sujeito à partilha ou ao pagamento das dívidas do falecido. Exatamente. É a nossa alternativa correta e a gente também consegue eliminar a D, que fala que integra a herança, né, apenas se os beneficiários forem parentes diretos. Também não vai integrar. É direcionado de forma integral, sem tributação, sem ali corresponder às dívidas do segurado. Artigo 794 do Código Civil. Beleza? Então, questãozinha bem tranquila, situação no qual a gente enquadrou aqui numa regrinha de seguro de vida. Padrão de questão da sua prova. Situação e regra de produto, envolvendo aqui para ver se você conhece a aplicabilidade do seguro. Fechou? Vamos continuar aqui. Agora para a questão 7. A questão 7 está um pouco mais extensa. Vamos lá? Felipe possui um seguro automóvel com cobertura de danos materiais e corporais a terceiros. Durante uma viagem, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um carro estacionado, que, como consequência do impacto, foi projetado sobre uma calçada, atingindo um pedestre e causando lesões. Então, uma situação que levou a outra, né? Causando lesões graves. Felipe acionou a seguradora, solicitando a cobertura tanto para os danos materiais, né, quanto para os custos com tratamento médico do pedestre.
Após análise, a seguradora aprovou parte do sinistro, mas limitou a cobertura dos danos corporais. Considerando as normas que regulamentam o seguro automóvel e a responsabilidade civil, é correto afirmar que... Então vamos lá, pessoal. Cobertura a terceiros. Responsabilidade civil facultativa veicular. RCFV. O seguro automóvel, né, que é o seguro do ramo patrimonial, material, ele é feito para cobrir os danos ao bem, ao veículo, ao automóvel. Se eu quero cobertura a terceiros, aí a gente já fala da responsabilidade civil facultativa veicular, tá? Uma cobertura adicional. Nesse caso, vamos analisar aqui cada alternativa, tá? Vamos analisar um enunciado. Então, teve um acidente, ele teve um dano material e um dano corporal a terceiro. A seguradora aprovou uma parte, né? Ela limitou a cobertura dos danos corporais. Por que será que ela pode ter limitado os danos, né? Por alguma cláusula de limitação, por não ter contratado uma cobertura completa. Então eu quero cobertura somente para danos materiais, ou somente para danos corporais, ou para danos corporais em tal valor, para materiais em tal valor. Então isso pode acontecer e pode ocasionar ali uma limitação dessa cobertura, tá? Vamos analisar cada uma das alternativas, então começar pela A. A seguradora está correta em limitar a cobertura dos danos corporais, pois o seguro de responsabilidade civil prevê indenização limitada ao montante estipulado na apólice, tanto para os danos materiais quanto para danos corporais. Exatamente. Então eu delimito, eu quero ali 50 mil, 150 mil, 200 mil para danos corporais, para danos materiais. Será este o montante a ser pago, né, a ser coberto, não mais do que isso. Então, ela limita ali ao que está contratado em apólice, né? É expressamente apresentado ali em apólice, tá? A B, ela diz que a seguradora não pode limitar o pagamento dos danos corporais, sendo obrigada a cobrir a totalidade dos custos médicos? Com certeza não. Então deve ser ali o que está presente, né? Obviamente na apólice contratada, né? O que foi pago ali, né, de prêmio correspondente a essa contratação adicional. Então, é sempre o que está na apólice. C. A cobertura de danos materiais e corporais a terceiros é ilimitada e a seguradora deve cobrir tudo? Com certeza não. Tá? É o que está estipulado ali no contrato. A seguradora pode se recusar a cobrir qualquer dano se o acidente for causado por negligência do segurado, independente dos valores de cobertura contratados. Né? Aqui é um ponto que eu não consigo afirmar, porque um acidente causado por negligência, um acidente ele é um acidente, né? E já gera ali a ocasião, caso houve um dano material ou corporal, de um pagamento a terceiro, caso eu tenha cobertura. É diferente se foi ocasionalmente, se foi ocasional, né? Se foi causado de propósito ali um acidente, né? Foi tentado ali fazer uma farsa para assumir o dinheiro da seguradora. É diferente. Aqui, por negligência do segurado, o acidente ele é um acidente. Por muitas vezes, por algumas vezes, por muitas vezes, enfim, por negligência. Então, não há uma parametrização, né? Não há um parâmetro aqui do que é um acidente por descuido, que é um acidente por negligência. Não, né? É um acidente. O fato de análise que pode existir houve alguma fraude, houve alguma tentativa de burlar ali o sistema da seguradora, de apresentar uma situação que não foi um acidente, só para adquirir ali um valor de prêmio, né, de cobertura. Então, aí sim. Agora, por negligência, né, parametrizar ali o acidente, não vem ao caso. Então, a gente elimina também a alternativa D e ficamos, nesse caso, com a alternativa A. Tá? Continuar aqui no nosso módulo 4, módulo de seguros. Então, a gente falou ali de seguro de vida, falamos de seguro automóvel e agora vamos falar do seguro empresarial. Seguro empresarial, ele algumas vezes ele é confundido, né? Então, o seguro empresarial, de fato, o seguro empresarial, ele é um seguro patrimonial. Né? O que é o seguro patrimonial? Assim como o seguro de automóvel, é um seguro que cobre o bem,
tá? Ou bem fábrica, ou bem escritório, ou bem físico, tá? É diferente do seguro de vida com beneficiário, o empresário, para ter ali uma cobertura caso o outro sócio morra. Enfim, é diferente dessa situação. É diferente da responsabilidade civil para diretores e gerentes, que a gente vai ver uma questão logo adiante, é diferente. O empresarial é como o seguro de carro, mas para as instalações da empresa. Vamos dar uma olhada? Uma empresa contratou um seguro empresarial contra incêndio para proteger suas instalações. Após o incêndio causado por um defeito em uma máquina comprada de um fornecedor, a seguradora indenizou a empresa pelos danos. Posteriormente, a seguradora decidiu exercer o seu direito de subrogação e buscou ressarcimento junto ao fornecedor responsável pela máquina defeituosa. O fornecedor, porém, contestou o pedido, alegando que a apólice de seguro continha cláusulas nulas, e a seguradora, por isso, não poderia reivindicar qualquer valor. Considerando a legislação vigente sobre nulidade de cláusulas contratuais e subrogação no seguro, qual das alternativas está correta? Aqui uma questão que eu trouxe, a moral dessa questão aqui, né, que eu poderia trazer no final, mas eu já vou trazer agora na resolução, é não brigue com a questão. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? A subrogação, ela é um direito da seguradora. Então, a seguradora subroga-se do direito de buscar, né, de acionar o causador do dano para reaver o valor pago em cobertura para o seu segurado. Ponto final. Se o causador do dano vai fazer uma alegação do qual a apólice do seguro ao qual houve ali, né, a ocorrência tinha uma nulidade, né, tinha ali um fator adicional, ou até mesmo vai fazer outra alegação, isso é outros 500, isso é outra situação, e isso será visto entre causador do dano e seguradora. Fato para a prova é subrogação, né, é uma possibilidade da seguradora. Ela subroga-se do direito de acionar o causador do dano para reaver os valores pagos. É isso. Então, quando a gente vai para as nossas alternativas, o que a gente tem aqui? O fornecedor pode se recusar a pagar a indenização à seguradora, pois a subrogação depende da validade integral da apólice do seguro. Então, ele diz que pode recusar pagar a indenização à seguradora, pois a subrogação depende da validade integral? Não, tá? Ele pode se recusar? Pode. Ali é fator, né? É negociação entre segurador e causador do dano, tá? E fornecedor. Agora, ele pode porque a subrogação depende da validade integral? Não, a subrogação ela é uma possibilidade da seguradora, tá? Independente ali de cláusulas adicionais, tá bom? B. A seguradora, ao indenizar o segurado, tem o direito de subrogação em relação ao fornecedor responsável pelo sinistro, independentemente da validade de cláusulas que não afetem diretamente o direito da subrogação. Exatamente. Então, ela tem esse direito, né? É uma possibilidade da seguradora. C. Ela perde o direito de subrogação caso qualquer cláusula da apólice seja declarada nula. Também não. Então, o direito de subrogação é dela, tá? E claro, né, caso haja ali uma cláusula nula, né, algo que tornou nulo o seguro, ela não vai fazer um pagamento da indenização. Mas isso também, enfim, não ocasiona ali a perda dessa possibilidade da seguradora, tá? E a D diz que o direito de subrogação da seguradora só pode ser exercido após a homologação judicial da apólice do seguro. Também não necessita de uma homologação judicial. É um direito que a seguradora possui de modo geral, tá? E ela vai recorrer às formas de ocasionar, de buscar aqui exercer este direito, tá bom? Portanto, a alternativa B como alternativa correta. Vamos lá para 9. A 9, a gente continua aqui no módulo 4, né? Vamos lá? A gente continua aqui no módulo 4 e ela fala aqui o seguinte.
Patrícia, uma profissional autônoma, contratou um seguro de acidentes pessoais para garantir uma proteção financeira em caso de invalidez temporária ou permanente. Em uma viagem de férias, Patrícia sofreu um acidente e ficou temporariamente incapacitada de trabalhar por 6 meses. A seguradora negou a indenização. Qual das situações abaixo pode justificar a negativa? Ela tem um seguro de acidentes pessoais, esse é um ponto da questão. Ela contratou a cobertura de invalidez temporária ou permanente, tá? E ela sofreu um acidente durante uma viagem de férias, sofreu um acidente e ficou temporariamente incapacitada de trabalhar por 6 meses, tá? Garantir proteção temporária ou permanente, é isso. E ela negou a indenização. Vamos analisar as alternativas? O seguro de acidentes pessoais não cobre acidentes ocorridos fora do local de trabalho? Não. Então a gente já começa a explicação por aqui. Acidentes pessoais cobre em qualquer lugar, tá? Não apenas no local de trabalho, tá? Vamos dar uma olhada na B. Patrícia não contratou a cobertura específica para invalidez temporária, apenas para invalidez permanente. É uma alternativa que eu posso julgar correta. Por quê? Por conta de um detalhe aqui da questão. Ela contratou um seguro para garantir uma proteção financeira em caso de invalidez temporária ou uma invalidez permanente. Caso ela tivesse contratado para ambas, seria uma invalidez temporária e invalidez permanente. O que aconteceu ali na questão? Ela sofreu um acidente e ficou temporariamente incapacitada de trabalhar. Uma validez temporária. E a seguradora recusou. Por que a seguradora recusou neste caso? Porque ela contratou uma cobertura para uma invalidez permanente. Por que, Léo? Só que ali ele fala em validez temporária ou permanente. Por conta deste detalhe aqui. Ou permanente. É possível contratar uma ou outra cobertura separadamente. Ou a temporária, ou a permanente. Ou ambas. Invalidez temporária e invalidez permanente. Aqui é uma questão do qual a gente consegue retomar aquele conceito de não brigar com a questão. Por quê? Houve uma situação, a seguradora negou. Opa, preciso entender ali no enunciado, nas alternativas, no contexto da minha questão, o porquê que ela negou. E o porquê ela negou está implícito ali na modalidade de contratação do seguro dela. Ou uma invalidez temporária ou permanente. Foi um ou outro. Qual foi? A questão não afirmou. O que eu sei é, não foram contratadas ambas as coberturas, invalidez temporária e invalidez permanente. Então, se ela teve uma cobertura, uma invalidez temporária e a seguradora recusou, obviamente, porque ela contratou apenas a cobertura da invalidez permanente, tá? Então, a B é a nossa alternativa que parece correta até então. Vamos dar uma olhada. A apólice de seguro de acidentes pessoais só cobre acidentes ocorridos no Brasil e o acidente ocorreu no exterior. Nada a ver. Então, acidentes pessoais cobre tanto o Brasil quanto exterior, tá? A indenização foi negada porque Patrícia não estava trabalhando no momento. Não tem nenhum tipo de exigência que precisa estar trabalhando, tá? Então, é exatamente a nossa alternativa B. É uma questão que facilmente você olharia ali e ficaria em dúvida, né? Talvez geraria ali algum tipo de questionamento, algum tipo de recurso, mas saibam que é uma questão devida, né? É uma questão que pode aparecer na sua prova. Esse tipo de detalhe, esse tipo de abordagem também é passível, né? É possível ali de aparecer, de acontecer. Esses detalhes aqui de contratações. E outra coisa, eu estou aqui, né, delimitando o meu racional para a questão, para esse slide, para esse enunciado, para essas alternativas. Se eu criar suposições e outros cenários, consequentemente, isso vai me confundir mais, né? Isso vai me trazer ali para fora do que é o ambiente da minha questão. Então, entendendo o ambiente da minha questão, opa, ela contratou temporária ou a permanente. Não afirmou ali, né, em caso de uma validez, para garantir uma validez temporária ou uma permanente, né? Não foi e
invalidez temporária e invalidez permanente. E a seguradora recusou, por que será? Né? Batendo ali as outras alternativas, as outras não estão corretas. Né? Não tem que estar apenas no trabalho, não é apenas do Brasil. Então tem esses pontos. A B é a que se encaixa. Ela não contratou a cobertura específica para temporária, apenas para permanente. Por isso que ocasionou ali a recusa da seguradora. Então uma questão com detalhe adicional, uma questão que ao um primeiro ver pode gerar um tipo de questionamento e que certamente vai cair na sua prova questões assim, seja do módulo 4 ou de outros módulos, né? E algumas pessoas, né? E muitas vezes é passível de recurso algumas questões, mas há questões nessa linha do qual você precisa se atentar aos detalhes ali, né? E se pautar a interpretação no enunciado, nas alternativas da questão. Beleza? Então aqui, SFP demanda ali uma interpretação mais aguçada, né, das informações. Vamos então para a 10ª questão, fechar aqui com chave de ouro a nossa resolução. Então, continuar ali no módulo 4 e ela fala ali agora de um seguro de responsabilidade civil. Vamos lá? Um diretor de uma empresa de capital aberto foi processado por tomar decisões que supostamente causaram prejuízo aos acionistas. Ele possui uma apólice de um seguro de responsabilidade civil para administradores, D&O, Directors and Officers, diretores e gerentes. Sobre o funcionamento desse seguro, considere as seguintes afirmações. Seguro de D&O, primeiro, né, ele é o seguro de responsabilidade civil. Ele visa ali a cobertura de danos caso, né, o segurado seja processado por alguma situação. Né? E este seguro ele é específico para executivos, né, para donos de empresas, para diretores, para gerentes, que estão expostos ali a riscos no dia a dia na sua atuação profissional. Né? E ele visa a cobertura, né, ele visa amparar caso essa pessoa seja alvo de processos judiciais, aos quais aos quais irão afetar, inclusive, a sua pessoa física. Né? Então é isso que o seguro visa cobrir. Né? A pessoa física desses diretores. O diretor, né, um diretor estatutário, ele responde na pessoa física, né, no patrimônio da física. Então esse seguro ele visa cobrir, né, minimamente os custos ali de defesa jurídica desse segurado, né, desse executivo, né, dessa executiva. Então é este o objetivo desse seguro. Quando a gente analisa as alternativas, a primeira diz que o seguro de D&O pode cobrir os custos de defesa jurídica do diretor, desde que os atos praticados não sejam considerados intencionais ou ilegais. Obviamente, né, aqui a gente entra no conceito de nulidade. Então, foi um ato intencional, foi um ato ilegal, foi um ato forjado. Tudo isso pode caracterizar a nulidade de qualquer contrato de seguro. Né? E aqui, nesse não é diferente. Então, exatamente, ele visa cobrir os danos de defesa jurídica, desde que não foi nada ilegal, né? Intencional. Então a primeira é uma alternativa correta. 2. A cobertura do seguro de D&O é válida apenas para diretores de empresas de capital aberto, excluindo outras figuras como gestores ou executivos de empresas privadas. Não, tá? É um seguro que tem uma amplitude muito grande, seja para empresas de capital aberto, empresas para capital fechado. São ali pessoas do alto escalão de empresas ou pessoas que estão de forma recorrente expostas ao risco de um processo judicial decorrente de uma atuação sua, por exemplo. Né? A gente tem um seguro de responsabilidade civil convencional, no qual pode ser contratado, por exemplo, por médicos, né? Por dentistas, por profissionais da saúde, que podem eventualmente causar um erro ali, né, de procedimento, gerar um dano no paciente, e esse seguro visa cobrir, né, os custos de defesa jurídica desse profissional. E o D&O é a mesma coisa para diretores e gerentes, né, para officers, para pessoas que estão no alto escalão de empresas, tomadores de decisão e que desejam ter essa cobertura. Tá? Então a 2 a gente elimina. E a 3, o seguro de D&O pode indenizar o diretor por danos financeiros sofridos devido à sua responsabilidade pessoal, pessoa física, por atos de gestão que resultem em prejuízos à empresa ou aos seus acionistas. É exatamente o conceito do seguro de D&O. Então, com isso, a alternativa C, ou seja, 1
e 3 estão corretas nesse caso.